Fala, meu povo! Hoje vamos conversar bem rapidamente sobre 4 questões de medicina do trabalho que caíram na prova do ENARE 22-23, que é uma prova de acesso direto aos programas de residência médica dos hospitais da EBSER. Já tem vídeo com 4 questões de epidemio, vou deixar o link na descrição. Hoje nós vamos conversar pelas questões que caíram de medicina do trabalho. Dá para fazer uma revisão bem boa. Vamos lá. Paulo, 41 anos, trabalhador rural e procura atendimento com queixa de sudorese, cialorreia e vômitos. Cialorreia, para quem não sabe, é excesso de salivação. Relata ter trabalhado aplicando folidol na sua lavoura. Ao exame, apresenta miose e confusão mental. Qual é o provável diagnóstico a ser notificado? É uma questão que o quadro clínico está característico, mas sabendo os sistemas de notificação que existem no país, metade já é eliminada, né? SINAM é o Sistema de Informação de Agravo de Notificação. É onde faz a notificação das doenças de notificação compulsória, tanto da medicina do trabalho, as doenças relacionadas ao trabalho, quanto outras patologias de notificação compulsória. A notificação compulsória é SINAM, já eliminamos metade da questão, né? Mas a título de curiosidade, SINASC é o Sistema de Informação de Nascidos Vivos e o SISVAN é o Sistema de Informação de Vigilância Alimentar e Nutricional. Notificação de agravos de notificação compulsória é SINAM. E o quadro clínico apresentado tá muito característico, não precisa nem saber o que faz, né? Tem só a história de trabalhador rural e aplicação de defensivo agrícola, a gente sabe que está frente a uma intoxicação por defensivo agrícola, né? Questão bem fácil, mas vamos revisar. O saturnismo é a intoxicação pelo chumbo. E o quadro clínico característico é dor abdominal em cólica, cefaleia, confusão mental, náusea, vômito e uma sensação de gosto metálico na boca. Antigamente tinha chumbo em tinta, né? Quem trabalhava com tinta realmente tem um fator de risco muito importante para intoxicação por chumbo. Hoje não tem mais chumbo nas tintas, já é bem mais raro, a gente ainda pode encontrar a fabricação de baterias, por exemplo. Mas é um quadro clínico bem mais raro, mas ainda segue caindo em prova. E a intoxicação por orgânulos fosforados, por sua vez, tem um quadro característico com o que foi apresentado na questão. Os orgânulos fosforados, eles fazem uma ligação irreversível com a acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina nas sinapses neuronais. Como não tem quem degrada, existe um aumento de acetilcolina, e aí a pessoa apresenta uma síndrome colinérgica pelo excesso de acetilcolina, que é bem característico do que está descrito no enunciado. Várias chaves para responder essa questão. Facinha, né? Próxima. Paciente de 53 anos, sexo feminino, casada, trabalha há anos em fábrica de lâmpadas fluorescentes, procura UPA com queixa de fadiga, perda de peso, perda de apetite, cialorreia, afrouxamento dos dentes, irritabilidade e tremor. Intoxicação exógena pelo quê? Aqui o quadro clínico está característico também, tá? Mas nem precisaria disso. Só a questão já dizendo lâmpada fluorescente, a gente já pode se lembrar da mãe. Né, nos idos de antigamente, quebrava uma lâmpada fluorescente, a mãe saía gritando, não pode, não chega perto, não toca nesse pó, fica longe, porque tem o quê? Mercúrio, que nem tinha nos termômetros, né? Aquela mesma loucura de quando quebrava termômetro, a lâmpada fluorescente era igual, né? Porque tem mercúrio. Então, mercúrio, obviamente, é a resposta. Mas vamos revisar, né? O cromo é uma substância que pode também causar intoxicação, principalmente ocupacional, mas o quadro clínico não é o descrito na questão. O quadro clínico é respiratório, tanto de via alta quanto de via aérea baixa. Inclusive, numa intoxicação de cromo hexavalente, é um sinal praticamente patognomônico, perfuração de septo nasal. A gente tem que lembrar do cromo, cádmio também, mas no cromo tem que lembrar quando estiver falando de perfuração de septo nasal. Benzeno e solventes orgânicos, tá? É o xileno, tolueno, né? São solventes, que é uma que se usa para cheirar cola. Já ouviram falar cheirar cola, né? O solvente de tinta? É isso aí, tá? É o xileno e o tolueno, que são solventes orgânicos. E eles cursam com agudamente uma depressão do sistema nervoso central, um baratinho, né? Pela depressão do sistema nervoso central, que é semelhante ao álcool, só que é mais rápida porque ela é inalada. E de maneira crônica, né, ao longo do tempo dessa exposição, essas substâncias causam problemas hematológicos, tá? Tem que se monitorar o perfil de células sanguíneas. Também não tem nada a ver com o que está descrito na questão, né? E o chumbo, a gente já falei na outra questão. Então, realmente é um quadro clínico clássico de intoxicação por mercúrio, que também é chamado de loucura dos chapeleiros, porque antigamente o mercúrio fazia parte da liga metálica que se fazia chapéu, e aí os chapeleiros tinham esse quadro clínico. Inclusive, o personagem Chapeleiro Maluco da Alice no País das Maravilhas é inspirado, né, num chapeleiro louco pelo mercúrio. Questão tranquila.
tranquila essa também, né? Próxima. Paciente de 49 anos procura atendimento por queixa de dispneia progressiva sem tabagismo. Trabalha em vidraçaria desde os 30 anos. Exame de imagem do tórax apresenta infiltrado micronodular bilateral com predomínio de zonas pulmonares superiores, poupando seios costofrênicos. Diagnóstico mais provável qual é? De novo, aqui basta saber vidro, né? Qual é a substância que existe no vidro? Aí ficaria fácil de responder, tá? Qual é essa substância? É a sílica, né? Lembrando da vidraçaria, da sílica, da areia, a gente vai lembrar, né? Com as atividades de vidraçaria, de fundição de vidro, de jateamento de areia, a exposição é a sílica. Mas ainda assim, não sei, estou em dúvida, TPOC e asma não teriam um quadro clínico descrito, né? O asbesto, classicamente, até teria um quadro parecido, porque o quadro descrito está sendo por uma pneumoconiose, né, pela aspiração de poeiras não orgânicas. Então, o asbesto até poderia ser pelo quadro clínico, mas o asbesto não tem vidro, né, não tem vidraçaria. A gente vai achar asbesto na extração mineral, né, na extração do mineral, que está proibida no Brasil desde 2017, e em telhas e fabricação de telha e caixa d'água, principalmente, de repente, alguma obra mais antiga que tem esses materiais antigos, né, de antes de a proibição da substância no país, onde a gente vai encontrar o asbesto. E a pneumopatia por berílio também seria parecida, porque é a intoxicação, né, a aspiração, a pneumoconiose por uma substância não orgânica. Mas o berílio também não tem em vidraçaria, né? O berílio é muito mais comum e é uma substância relativamente rara, né? Mas a gente vai encontrar na indústria aeroespacial. Pensou em areia, jateamento de areia, vidro, tem que lembrar da sílica. E sílica, assim como todas as outras, praticamente todas as outras poeiras não orgânicas, elas tendem a causar um quadro de pneumoconiose, que é o que está descrito na questão. Paciente de 37 anos, trabalhador da construção civil, sofreu queda de andaime de 2 metros de altura, resultando em fratura fechada de tíbia direita, e assinale a alternativa correta. Essa aqui é uma questão que eu considero bastante discutível, tá? E eu acho que dá para pedir recurso. Acho até que já foi solicitado o recurso, ainda na data de hoje da gravação desse vídeo, ainda não tem a resposta do recurso. Mas é uma questão bastante discutível, tá? É uma paciente que trabalha em altura, caiu desses 2 metros de altura e teve uma fratura de tíbia. E aí a gente tem que saber, primeiramente, é um acidente de trabalho? Óbvio que é, né? Se a pessoa estava trabalhando, estava no desempenho das suas funções, é um acidente de trabalho, que a gente já elimina a alternativa A, tá? Trata-se de um acidente de trabalho grave e a CAT tem que ser preenchida em 4 vias. Bom, a CAT de fato é em 4 vias, né? Uma para o trabalhador, uma para o INSS, uma para a empresa e uma para o sindicato. Beleza, essa parte tá certa. Agora, é um acidente grave? Já vamos conversar melhor sobre isso, tá? Um acidente típico, com certeza ele é, né? Lembrando que os acidentes de trabalho, eles podem ser típicos ou de trajeto. O trajeto é trabalho para casa, da casa para o trabalho, né? Nesse deslocamento. E o típico é no exercício das funções. Então, de maneira nenhuma, esse acidente vai ser um acidente de trajeto, né? Ele é um acidente típico. Então, a gente já elimina a alternativa D. E, por fim, a CAT é responsabilidade do médico assistente? Não. A CAT é responsabilidade da empresa. Porém, havendo negligência da empresa na emissão do documento, aí sim o médico assistente pode emitir. O próprio trabalhador ou os seus dependentes, o sindicato ou qualquer outra autoridade que possa fazer essa comunicação à Previdência Social. Mas a responsabilidade da emissão da CAT, de fato, é da empresa. Então, assim, a questão... As alternativas, de maneira geral, elas são muito ruins, né? A única coisa que deixa em dúvida é se é um acidente de trabalho grave ou não. Mas ainda assim, a grande maioria das pessoas deveria marcar a alternativa B, porque as demais 4 alternativas, elas são muito ruins e têm erros importantes. Mas, de qualquer forma, a gente tem que discutir uma coisa, né? Por mais que realmente a CAT seja em 4 vias e que o médico assistente possa emitir a CAT e tudo, a chave aqui, né, o que torna a questão discutível é se esse acidente ele é grave ou se ele é somente um acidente típico ou se ele é também enquadrado como um acidente de trabalho grave. Qual é a definição de acidente de trabalho grave? Eu vou trazer a ficha do SINAM, né? O SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é onde se faz as notificações de doença de notificação compulsória, e traz a definição de que é um acidente de trabalho grave, né? E, por definição, é um acidente de trabalho fatal, em que o óbito ocorra até 12 horas da ocorrência do acidente,
o que na questão não é o caso, né? Não tivemos um óbito. É um acidente de trabalho em crianças e adolescentes, o que também não é o caso em questão. Ou acidente de trabalho com mutilações que resultem em internação hospitalar que possam levar à redução da capacidade para o trabalho. Bom, eu não tenho dúvida que esse paciente com fratura de tíbia, ele vai necessitar internação hospitalar. Mas qual é a definição de mutilação, né? Houve uma mutilação nessa fratura de tíbia? E aí a definição de mutilação é politraumatismo, amputação, esmagamento, trauma de crânio encefálico, fratura de coluna, lesão de medula, lesão visceral, eletrocução, asfixia, queimadura, perda de consciência e aborto. E aí, eu vou rapidinho voltar para a questão, né? Ele sofreu uma queda, ele teve uma fratura de tíbia direita. Dentre as opções, né, do que se enquadra como tá aqui, né? Do que se enquadra como mutilação, o mais perto que a gente chega é politrauma, né? Mas qual é a definição de politrauma? É lesão de 2 ou mais sistemas orgânicos, com pelo menos uma delas que possa ameaçar a vida. Então, por definição, essa fratura de tíbia, ela não é um politrauma. E se ela não é um politrauma, teoricamente, ela não enquadra em acidente de trabalho grave. E aí, vamos pensar na prática. Eu sei que o paciente que chega no pronto-socorro com uma história de queda de 2 metros de altura, ele vai iniciar, né, o tratamento de politrauma. Mas a gente está avaliando uma questão. E em questão importa muito pouco o que acontece na prática e sim o que está escrito. E o que está escrito é uma fratura de tíbia única. Isso não é um politrauma. Então, se não é, por definição, um politrauma, não é um acidente grave. E é por isso que eu acho que essa questão cabe recurso, tá? As outras alternativas, elas são muito ruins, porque, de fato, é um acidente de trabalho, ele é um acidente típico, não há dúvida, mas a CAT é em 4 vias, não é de trajeto de maneira nenhuma, e não é responsabilidade do médico assistente. A menos errada, de fato, é a B. E ela não está francamente incorreta, né? Falta informação nessa questão e ela é discutível. E é por isso que eu acho que deveria se abrir, sim, recurso contra essa questão, porque ela está incompleta, falta informação e realmente é discutível. 4 questõezinhas de medicina do trabalho que caíram no Enário. Muitíssimo obrigada pela atenção, espero que tenha sido útil e até a próxima!